Nenhuma ovelha sobrevive sem pastor. Ela morre sem pastor. Pastor Pedro Medina. Declare comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Eu quero ensinar vocês sobre um assunto. É impossível uma igreja crescer sem que haja pessoas, líderes, fiéis, leais e constantes. Amém? Só que hoje o assunto é muito mais sério. Você nem está preparado para ele. É impossível uma igreja crescer com esse problema que eu vou ler agora para vocês. Em João capítulo 6, verso 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Um de vós é um diabo. Ou seja, quem concorda comigo que é impossível que uma igreja cresça com o diabo nela? Imagina uma igreja cheia de diabos. Imagina uma igreja cheia de diabo que discipula diabos. Existem igrejas que nunca vão crescer porque ela possui muitos diabos. E um de vós é o diabo. Foi o que Jesus falou. Jesus olhou para os 12 discípulos e disse: um de vós é um diabo. Então a primeira coisa nesse treinamento é que nós vamos fazer: vamos arrancar os diabos de nosso meio. Nós queremos alcançar muitas almas para Jesus. Então uma igreja saudável é uma igreja que não tem o diabo nela. Não faz sentido? Não é perfeito? Tem que tirar o diabo da igreja. E nós precisamos reconhecer o nosso inimigo, entender como ele trabalha, e precisamos neutralizar as atitudes e a força dele. Quantos pastores e quantas igrejas o pastor é um homem santo, o pastor tem unção, o pastor prega bem, o pastor Deus usa em milagres, o pastor tem graça, tem amor, mas a igreja vive sendo destruída. E muitas vezes, 99% das vezes, o problema é porque tem um diabo entre vós. Esse é um dos maiores problemas. Bom, eu quero começar dizendo para você, a palavra Satanás significa adversário. Ou seja, aquele que está contra, aquele que luta contra, aquele que te opõe, adversário. Pastor, então quem é um diabo na igreja? É aquele que sempre quer se opor e levar a contrária. Existem diabos. Um de vocês é o diabo. Jesus falou isso. E quem é diabo? Quem é Satanás? Aquele que luta contra. Eu não entendo por que uma pessoa quer fazer parte do ministério que ela luta contra. Porque ela é um diabo. Então ela é adversária. Ela é oponente. Ela luta contra. Ela nunca concorda. Parece que em algumas igrejas existe o partido de oposição. Tem o grupo a favor do pastor e tem o grupo contra o pastor. E um deles é o diabo que está fazendo isso. Então, meu querido, se você é oposto, contrário ao que se ensina nessa igreja, para que você está aqui ainda? Eu vou lá na família do reino, mas eu não concordo com a primícia. Você é oponente, você vai estragar a igreja. Se eu te coloco lá como líder, você vai terminar fazendo uma rebelião. Porque você vai criar um grupo, um tumor na igreja, contrário à igreja. Um de vocês é o diabo. Jesus disse dessa forma, muito pesado. Um de vocês está fazendo o contrário. Eu gosto da família do reino, mas eu vou resistir. Eu sou contrário à forma de louvor da igreja. E quando começa o louvor, eu não vou levantar a mão. Você está sendo um diabo. Você conhece aquela pessoa que a presença dela causa tensão? Fulano está no meio de nós e começa a ver, sabe, existe uma presença ruim, porque ela está ali. Você não consegue estar à vontade, porque fulano está ali. Você não consegue orar à vontade, você não consegue falar bem da igreja à vontade,
Você não consegue elogiar o pastor na presença dela, porque ela tem algumas restrições. Quando um demônio está no ambiente, ele causa uma opressão, sim ou não? Porque ela é um diabo. Tem pessoas que a presença dela no grupo causa uma opressão, porque ela é um diabo. Será que... Pergunta a pessoa lá do seu lado, será que você é um diabo? Adversário. O diabo é aquele que faz oposição, aquele que luta contra, aquele que se opõe, aquele que é adversário. Nunca fique numa igreja onde você é o adversário, senão você vai ser um diabo. Amém? Agora, existe duas formas de oposição que o diabo faz. Duas formas de oposição. Existe oposição aberta. O que é uma oposição aberta? É quando ela é expressada verbalmente, claramente. Eu não quero, não gosto, não concordo, sou contra. Então a pessoa ela se expressa. Eu prefiro esse diabo aberto. Recentemente um diabo veio na minha sala e disse assim, assim. Eu falei, glória a Deus que está se expressando daqui, já vai para a rua e não volta mais. Expressou abertamente. Eu oro para que o diabo abertamente se expresse, que a gente identifica. Essa é uma oposição aberta, clara, exposta. Mas existe uma oposição do diabo que ela não é aberta. Ela é, eu vou te dar uma palavra, insidiosa. Eu queria que você pesquisasse no teu Google aí o que é. Escreve essa palavra, insidiosa. Insidiosa. Procura aí. Alguém achou o significado? Espera aí, deixa eu pegar. Tem gente em casa. Você achou? Enganador, falso, traiçoeiro e traidor. Sorrateiro, traiçoeiro, falso. Então existe uma oposição que não é aberta. Ela é o quê? Insidiosa, sorrateira, traiçoeira, enganosa, por fora, calado, oculto. Todas as atitudes dessa pessoa incomodam. O silêncio dela incomoda. Porque ela faz silêncio na hora que não é para fazer. Ela se expressa quando tem que ter silêncio. A presença dela incomoda. A ausência dela incomoda. Ela faz questão de estar ausente quando era para estar presente. Ela faz questão de estar presente quando era para estar ausente. Ela faz questão de falar quando era para ficar calada. Ela fica calada na hora que é para falar. Tudo nela é tenso, é tensão o tempo todo. Insidiosa. Sorrateira, uma oposição. Um olhar é uma oposição. Uma mexidinha com a boca. Um giro da cabeça, movimento. Ela está fazendo oposição. A pergunta é, o que ela está ganhando? Ela está ganhando em ser um bom diabo. Ela está destruindo. Hoje deveria de haver igrejas com multidões, mas são pequenininhas, porque os pastores permitiram a presença dos diabos na sua igreja. Eu conheço pastores que nunca expulsaram sequer uma pessoa da sua igreja, porque ele acha que a igreja é pública. Sabe o que o Dago falou? Ele falou assim, eu expulso uma meia dúzia por mês. É importante que o diabo seja expulso, sim ou não? A gente fica esperando o diabo aparecer com 2 chifres e com, um tridente. O diabo é um de vós, disse o Senhor Jesus. Quem está entendendo? O que se faz com o diabo? O que se faz com o diabo? Quem tolera o diabo, meu irmão, é endemoniado. Tem lideranças endemoniadas porque estão tolerando a presença de um diabo. Amém? É necessário que pessoas saiam da igreja. A Bíblia diz que nós somos um corpo, sim ou não? Tem coisas que são necessárias que saiam do corpo. E quando sai, vem o alívio. Já viu pessoas que saíram da igreja, a igreja... Glória a Deus, saiu. Você fica triste quando sai? Você fica feliz? É ou não é? Quando o diabo sai, vem a alegria. Glória a Deus que esse diabo não vai voltar mais. Uma vez um irmão tentou me confrontar. Ele disse assim, pastor, você devia amar as ovelhas. Então o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que certa pessoa era uma ovelha. Aí eu falei para ele, vamos analisar essa pessoa que você chama de ovelha. Primeira coisa, a ovelha sempre está calada. Não fica o tempo todo. Quem fica o tempo todo é cabra. A ovelha, bem de vez em quando, ela faz bem devagarzinho.
Mas a cabra não para. O que você chama de ovelha? Alguém chegou, pastor, Jesus largou as 99 por uma ovelha. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Nem todo mundo numa fazenda é ovelha. Na fazenda também tem porco. Jesus nos comparou a ovelhas. Toda ovelha tem uma necessidade instintiva, natural de seguir um pastor. Nenhuma ovelha sobrevive sem pastor. Ela morre sem pastor. A cabra, se você soltar ela no monte, ela vai ficar lá o resto da vida. Ela consegue viver bem na montanha. Uma ovelha não consegue viver sem pastor. E a ovelha ouve a voz do seu pastor e a reconhece e a segue. Então eu só posso chamar de ovelhas aqueles que conhecem a minha voz e seguem o que eu estou ensinando. Não existe na história do planeta Terra uma ovelha independente. Toda ovelha, ela é dependente, ela segue e ela anda coletivamente com outras ovelhas. O dia que você vê uma ovelha sozinha é perigoso. Ovelhas andam em rebanho, seguindo um pastor. Alguém já viu pastor de cobra? Cobrinhas, e elas vêm todas bonitinhas. Existe pastor de cobra? Não existe, porque cobra não segue ninguém. Você sabia que quando uma cobra nasce, ela sai, no mesmo momento que ela sai, ela já se independiza da mãe. Ela não tem um minuto de afeto com a mãe, nem um segundo. Nasceu, sumiu, cada um por si. Cobra não tem. Já viu que uma ovelhinha nasce um cordeirinho? Já vem mamar, já vem estar junto, já vem lamber. O diabo é aquele no meio da igreja que é independente. Ele não segue o rebanho. Ele não segue a voz. Ele não faz do jeito que a igreja faz. Ele faz do jeito dele. Ele não abre mão de estar na igreja. Só que ele quer ser do jeito dele. Ele quer praticar o princípio do jeito dele. Ele quer entender a Bíblia do jeito dele. Ele quer pregar do jeito dele. Ele fala assim, o apóstolo ensina assim, mas eu não entendo assim. Eu não tenho que concordar com tudo que o apóstolo fala. Já está fazendo oposição. Ou seja, que ele tem a opinião própria dele. Vamos orar para ele abrir uma igreja. Um de vós é o diabo, disse o Senhor Jesus. Irmão, se Jesus tinha um diabo no meio dele, você imagina eu. Se Jesus, em 12, tinha um diabo, imagina nós, pastores. Agora, lá nos textos que a gente vê sobre o diabo, sobre Lúcifer, da queda de Lúcifer, Deus vai dizer assim, pela multidão das suas iniquidades e do seu comércio. Diga comigo, comércio. É forte. Ezequiel 28:18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra e os olhos dos que te veem. Aqui está falando de Satanás. Ele tinha multidão de iniquidade, injustiça e comércio. Essa palavra comércio, se você estudar ela no hebraico, a palavra comércio, ela dá o sentido de contador de história. Meio que aquele que vende, que fica, sabe? Negocia, conta história para fazer comércio. Então o diabo, desde o princípio, ele gosta de contar história. E ele usa histórias para enganar as pessoas. Vou falar agora algo muito sério para você. Você acha que ficou sério, agora vai ficar pior. Lá em Provérbios 6, abre lá para você ver, 16. Aqui vai ser forte. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Então existem 6 coisas que Deus odeia. Porém, a 7ª, a sua alma abomina. Ou seja, é outro nível. E ele vai dar a listinha para nós. Olhos altivos. Preste atenção para mim, para a gente identificar os diabos no meio de nós. Sabe por que o diabo caiu? Porque ele era altivo, ele era orgulhoso. E a gente começa a encontrar diabos no nosso meio, pessoas orgulhosas, que não aceitam repreensão, não aceitam que estão erradas. Elas acham que não precisam aprender mais nada. Elas chegam aqui achando que vão ensinar o pastor a ser pastor. Pastor, tem uma palavra para falar com o senhor. Ah, pois não, irmão.
Pastor, por que o senhor não faz assim, 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 assim? O cara está vivendo em pecado e quer me ensinar a ser pastor. Falido. Ele não fez dar certo a família dele, ele não fez dar certo o trabalho dele, ele não fez dar certo a empresa dele, ele não fez dar certo em nada, ele nunca fez nada, mas ele quer me ensinar a ser pastor, porque ele é um diabo orgulhoso. Ele não aceita ensinamento de ninguém. Ele é tão orgulhoso, aí vocês vão começar a pescar se tem um diabo entre vocês. O que eu preguei, Deus revelou para ele na semana passada. Nossa, tudo que Deus já tinha me revelado, o apóstolo pregou. Ou seja, ele é incapaz de reconhecer algo bom de outra pessoa, porque ele é melhor. Então ele não aprende, ele só ensina. Ele não serve, ele só é servido. Ele não está embaixo, ele só quer aparecer. E assim era o diabo, orgulhoso. Não reconhece que foi errado. É muito bom você tomar uma chibata do pastor. É maravilhoso, é uma delícia. Porque vai revelar se você é um diabo ou se você é uma ovelha. Porque orgulhoso, a cobra, tu bate nela, ela te morde. Bate na cobra, ela dá o bote. A ovelha, você bate nela, a Bíblia diz que Jesus foi até a cruz mudo. Então, é muito bom apanhar do pastor. Vai revelar se você é uma cobra ou se você é uma ovelha. Quem já apanhou de mim aqui alguma vez? E se eu bater com força é porque eu te amo 10 vezes mais que o resto. Tem um amor especial. Pastor, por quê? Porque eu desejo tanto que você seja certo. Porque aquele que a gente não acredita, que a gente não quer, que a gente vai embora, a gente nem corrige. Dane-se já, some. Corrige o quê? A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele... Se o teu pastor te corrigir é porque ele te ama. Tem gente que não aceita a correção. Ele é bom demais para ser corrigido. Deus odeia os olhos altivos. Sabe por que Deus pôs a lista do que ele odeia aqui? Porque foi o que ele viu no diabo lá no céu. Irmão, o diabo estava onde? Se tem diabo no céu, imagina numa igreja aqui na terra. Eu tive uma conversa esses dias atrás com um irmão, porque ele recebeu um diabo na casa dele, sem saber. Aí ele me mostrou. O diabo estava dentro do carro dele. Eu chamei ele e falei, irmão, você está com o diabo dentro da sua casa. Ele, não acredito, pastor. Ele falou assim, eu não imaginava que na igreja tinha diabo. Quem aqui se surpreendeu de encontrar um diabo na igreja alguma vez? Quando eu me converti assim, eu falei, gente, na igreja não tem nada ruim. Quem teve essa experiência ruim? Gente, a igreja só tem gente santa, não tem caloteiro, não tem piramideiro, não tem... Igreja, todo mundo ama Jesus. Aí você fica assim, eu não acredito. Irmão, se você fosse o diabo, pense, as pessoas ruins, você ia enviar lá para passear na praia ou você ia enviar ela para dentro da igreja? Para destruir a igreja. Por isso que na igreja, tem muitas igrejas que tem um monte de diabo porque são tolerados. Uma das igrejas que menos diabo tem é a família do reino, porque a gente vê e já expulsa. Aqui não dura 2 dias, irmão. Mas mesmo assim aparece sempre um. Então ele é orgulhoso, ele sabe mais do que o apóstolo. Ele estuda, não sei não. Ovelha abaixa a cabeça e segue o pastor, irmão. Língua mentirosa. Pastor Mike Murdock, uma vez ele disse assim, existem pessoas que mentem igual que respiram dentro das igrejas. Ela é um poço de mentira. Cuidado com pessoas mentirosas dentro da igreja que exalam mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Cuidado. Deus não habita onde tem mentira. Quer identificar uma pessoa mentirosa? Ela seca. Tudo na vida dela seca. Tudo nela é infrutífero. Tudo na vida dela está seco, morto, é pó. Isso é fruto de ser uma pessoa extremamente mentirosa. Deus não habita na mentira, irmão. E nós temos que tirar a mentira do meio do povo. Amém? Quem é o pai da mentira? E quem é mentiroso, então é filho de quem? Filho do diabo, o diabinho é... Quando você identificar uma pessoa mentindo, irmão, repreende ela na hora. Mas tem pessoas que a mentira, como é o respirar dela, ela não tem consciência que mentir é pecado. É parte da natureza dela já. Ela já é um diabo, não tem solução. Porque o pecado que tem solução na sua vida é aquele que você reconhece que é pecado. E o Espírito Santo ainda te confronta. Você peca, mas você sente tristeza toda vez que faz. Mas existem pecados na vida da pessoa que ela já tem a mente cauterizada, que já faz parte da personalidade dela, que isso é imutável. Um de vós é o diabo e ele fez o curso do ministério de Jesus de 3 anos e meio e ainda assim era diabo. Ele viu todos os milagres de Jesus e era um diabo.
Ele viu tudo que Jesus fez. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mesmo assim ele o traiu. Deixa eu te dizer, as pessoas que traem aqui na igreja, ela diz, ele sabe lá no fundo que é um homem de Deus, mas mesmo assim eu quero matar. Inscreva-se no nosso canal